Queridos, nós estamos retomando a vida aos poucos, não é verdade? Nós já temos experimentado aquele gostinho gostoso de estarmos reunidos com os irmãos aqui em casa, né? Nós temos desfrutado dessa alegria já há alguns domingos, né? E você tem estado aqui, muitos têm estado aqui. Nós queremos encorajar você a se inscrever. Assim que tiver a liberação dos links na sexta-feira, se inscreva em um dos cultos, para que você possa estar junto aqui. Se você não faz parte do grupo de risco, se você não está com sintomas que te evitem estar presente, coloque a sua máscara e venha cultuar a Deus conosco. Nós estamos vivendo essa retomada com toda prudência, com toda cautela, e está sendo uma bênção. Fique esse encorajamento para o seu coração, em nome de Jesus, amém? Pois bem, vamos para a palavra. Nós vamos refletir aqui rapidamente sobre o tema: é tempo de reconstruir. Essa é a palavra que eu quero refletir e repartir ao seu coração nessa noite. O tema da nossa mensagem é tempo de reconstruir. Você pode declarar isso aí na sua casa. Se você está assistindo com alguém, você pode dizer para essa pessoa: é tempo de reconstruir. Nós estamos vivendo um tempo em que realmente, meus irmãos, é tempo de reconstrução. É tempo de retomada, é tempo de reconstruir, é tempo de dar continuidade ao propósito de Deus. Na verdade, o propósito de Deus não pausou nesse tempo de quarentena. Ele continua operando os desígnios e propósitos de Deus na sua vida, em nível pessoal, na vida da igreja local, na vida da igreja em nível nacional e mundial. A obra não para, a igreja não para. Os desígnios do Senhor no mundo em que vivemos continuam acontecendo, mas agora nós estamos mudando de fase. E assim como nós estamos mudando de fase com relação à pandemia, nós também estamos mudando de fase com relação à nossa vida como igreja local. Eu e você você sabe que nós vivemos estações, e esse ano, por circunstâncias adversas, nós prorrogamos algumas estações, algum tempo, na verdade, o tempo em uma determinada estação, mas agora nós estamos entrando num tempo em que nós temos entendido que os campos estão maduros, amém? Nós temos entendido que é tempo de reconstruir. E o texto base que nós vamos refletir é de um livro do Antigo Testamento, de um profeta que inspira muito a minha vida. Eu amo ler esse livro. Todas as vezes que eu leio o livro do profeta Ageu, esse livro impacta a minha vida. O texto base que nós vamos ler está em Ageu capítulo 1, do 1 ao 9. Diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Por isso, a palavra do Senhor veio novamente: Acaso de vocês é tempo, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos: Veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Veja onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos: Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Nós vamos então refletir nessa história, e eu peço graça de Deus para explicar a você essa história e aplicarmos, extrairmos alguns princípios espirituais para a nossa vida como igreja local, para a nossa vida como família da fé, para o tempo em que estamos vivendo. Mais uma vez eu quero que você declare bem forte aí na sua casa: é tempo de reconstruir. Essa foi a palavra que Deus deu ao profeta Ageu, meus irmãos.
Essa foi a palavra que Deus usou, esse homem de Deus, para trazer ao povo de Deus um determinado momento da história bíblica. Então, para te contextualizar, em 586 a.C., Jerusalém ela foi destruída por Nabucodonosor. Quando nós estudamos na história bíblica, nós vamos ver que que a cidade de Jerusalém, ela foi sitiada, ela foi destruída, e ali Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o povo cativo para a Babilônia. E esse era o contexto. Esse povo foi levado para o exílio, e eles ficaram um tempo determinado por Deus exilados. E nós vemos no livro de Esdras, o início do retorno dos exilados, com a missão de reconstruir o templo. Então grave isso para você entender. Nesse contexto aqui, o povo foi levado cativo, e depois que o tempo de 70 anos, o tempo de cativeiro acabou, o povo começou a retornar do exílio. E nesse momento em que eles começam a retornar, Deus deu uma missão. Na verdade, Deus usou um ímpio, Ciro. Deus usou esse homem para trazer uma direção. Vamos contextualizar isso com alguns versículos. Eu coloquei alguns versículos para te contextualizar. Em Esdras, capítulo 1, versículo 1 diz: o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. Essa é uma expressão que mostra que Deus, no tempo, no relógio de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus, Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para mover o povo, para voltar para Jerusalém, para começar essa obra de reconstrução. Olha o que diz em Esdras 1:3: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, Deus começou a mover a Ciro, rei da Pérsia, um homem ímpio, para que ele fosse despertado no coração, para mobilizar o povo para ser enviado. Avançando, Esdras 1:5 diz: então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todo aquele cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo. Depois você pode ler toda essa história no livro de Esdras. Esdras capítulo 3, versículo 1 diz: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Versículo 3: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base. Capítulo 3 ainda, no versículo 11 ao 13 de Esdras diz: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Olha que interessante, eles estavam cativos e chegou a hora de reconstruir. Era momento de reconstrução, o tempo do cativeiro acabou. Eles tinham construído casas, eles tinham construído sua vida lá, mas agora era a hora de voltar para a terra onde Deus os havia dado por herança. E aí Deus deu essa ordem para que eles voltassem. Nós vimos até agora que o povo começou feliz da vida. A primeira direção que Deus tinha dado é para que eles construíssem o templo. Depois nós vamos vendo na história, no livro de Neemias, por exemplo, eles reconstruindo os muros. Mas aqui tudo começou pelo templo, o lugar onde Deus se manifestava, nesse templo físico, onde eles iriam se ajuntar para adorar, onde os sacrifícios seriam realizados. Então vamos lá, a gente vê aqui então, que eles lançaram as bases, os alicerces do templo, e a Bíblia diz que eles fizeram um culto, consagrando a Deus. Agora uma curiosidade, meus irmãos, olha o que diz em Esdras 3, versículo 12 e 13. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Preste atenção, olha uma curiosidade. Quando eles foram celebrar a reconstrução ali dos alicerces, a Bíblia conta que houve um misto de sentimento ali. Tinha os mais velhos, eles começaram a chorar, porque ao invés de se alegrar com o novo que estava acontecendo ali, eles ficavam chorando, porque poxa, ainda não é igual ao que tinha antes. Eu não sei se você já fez isso, mas muitas pessoas às vezes, ao invés de viver o novo de Deus, de viver o tempo novo, a coisa nova que Deus está fazendo, muitas vezes fica chorando, ou se lamentando pelas coisas antigas, pelas coisas que passaram.
Eu quero te encorajar, se você já caiu nessa cilada, eu quero te encorajar, não deixe o seu passado ficar atormentando e afetando, atrapalhando o seu presente. Não só as memórias negativas, mas às vezes as memórias positivas, lembranças boas, atrapalham a gente de celebrar e viver com mais abundância o presente. Pensa sobre isso. Bom, agora vamos avançando em Esdras 4, diz: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles se levantaram. No capítulo 4 nós vamos ver o levante dos inimigos de Israel. Quando eles descobriram que os exilados começaram a reconstruir o templo, inimigos se levantaram. E aí nós vemos no capítulo 4, versículo 21: ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Versículo 24: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida, e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, se eu fosse fazer uma síntese para você aqui, o povo estava cativo em Babilônia. O povo, houve mudança de império. A gente vê que depois do tempo determinado por Deus, Ciro, rei da Pérsia, foi despertado para que o povo voltasse a reconstruir em Jerusalém. Começou um processo de reconstrução, mas chegou um momento em que inimigos se levantaram, e eles, ao invés de discernir aquela guerra, esse povo se submeteu aos levantes do inimigo, ao levante das circunstâncias do momento, e pararam de reconstruir. Eles começaram bem, eles estavam animados, focados no propósito da reconstrução, enfrentaram inimigos, enfrentaram obstáculos, mas eles pararam o projeto de reconstrução do templo e se focaram apenas na reconstrução pessoal. E anos depois, o profeta Ageu trouxe um diagnóstico e propôs, inspirado pelo Espírito Santo, um alinhamento ao coração daquele povo. E é dessa experiência em que Deus usa o profeta Ageu que eu quero extrair lições para você e para mim. Amém? Nós estamos num momento em que nós estamos sendo desafiados a discernir que os campos estão maduros para a colheita. E nós vamos a extrair algumas lições aqui com o profeta Ageu, do que nós podemos aplicar para a nossa vida. Primeira lição, primeiro alerta que eu quero te dar nesse tempo de reconstrução é: cuidado com a acomodação e com o fatalismo diante das demandas ou dos obstáculos da vida. Esse é o primeiro alerta que eu quero te dar. Esse é o primeiro despertar de Deus para você e para mim nessa noite. Nós precisamos tomar cuidado com a acomodação e com o fatalismo diante das demandas e diante dos obstáculos da vida. Olha o que diz a Bíblia aqui no capítulo 1 do livro de Ageu, diz: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa era a leitura do povo. Por quê? Eles começaram a fazer a obra de Deus. E qual era a palavra de Deus para aquele momento? Reconstruam o templo. Eles começaram a reconstruir alegres. Eles prepararam os alicerces, meus irmãos. E a Bíblia diz que eles estavam empolgados, como um só homem. Eles estavam motivados, animados, começaram a reconstrução. Mas de repente os inimigos de Israel se levantaram e falaram: parem a reconstrução. E o que eles fizeram? Diante daquela situação, diante daquele obstáculo, a Bíblia mostra que eles se acomodaram. Eles foram muito fatalistas. O que é a expressão fatalista? É aquela pessoa que fala: tinha que ser assim mesmo. Só não tem outro caminho a não ser aceitar. O que tem que ser, vai ser. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que ter iniciativa alguma, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu e você precisamos tomar cuidado. E eu aprendo lendo esse versículo, quando o povo fala: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa era uma leitura errada, meus irmãos. Era uma leitura errada dos fatos. E quando você lê os fatos de maneira errada, a nossa postura como consequência é errada, e a gente acaba colhendo resultados não esperados. Então para pensar comigo aqui. Esse pessoal, esses amados do Senhor aqui, quando enfrentaram obstáculos, eles se acomodaram, acharam que era uma fatalidade, e a Bíblia mostra que diante desses obstáculos, eles paralisaram a obra. E eu quero perguntar para você que está aqui conectado comigo: será que tem algum obstáculo na sua vida? Será que tem algum obstáculo, alguma circunstância ao seu redor, que tem te impedido de avançar no projeto de reconstrução que Deus colocou em seu coração?
Será que tem algum obstáculo, alguma demanda, alguma situação, alguma circunstância na sua vida nesse momento que você está vivendo, que tem te impedido, talvez, de enxergar que é tempo de reconstruir? Este povo afirmava: ainda não chegou o tempo. O povo aqui afirmava: não, ainda não chegou o tempo, sabe? Porque se fosse para ter chegado o tempo, tudo estaria dando certo, porque tudo começou dando certo. Ciro foi tocado, despertado, o povo foi tocado, Deus despertou várias lideranças, começou o processo de mobilização dos exilados, começou a reconstrução, a gente até fez o alicerce, tudo deu certo, tudo estava favorável, o favor de Deus estava fluindo, mas de repente surgiu um obstáculo. Então quer dizer que esse obstáculo é sinal que eu tenho que parar? Eu quero dizer não. Quando Deus nos dá uma missão de reconstrução, quando Deus nos dá uma missão de edificar algo para a sua glória, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, em todas as áreas da nossa vida, esteja ciente de que obstáculos serão levantados. E aqui não foi diferente, o obstáculo se levantou e o povo parou. Eu quero te perguntar: obstáculos têm se levantado e você tem parado? Ou obstáculos têm se levantado e, como temos aprendido com o pastor Danilo, os muros não estão impedindo José de ultrapassá-los? Meus irmãos, cuidado com a acomodação, cuidado com o fatalismo, porque demandas da vida, obstáculos surgirão no nosso caminho. Eu sei que viver tem desafios, mas toma cuidado para não deixar com que os desafios do presente comuniquem para você a mensagem: não é tempo de reconstruir, não é tempo de fazer a vontade de Deus. Como é que eu vou pensar em investir na vida de alguém, ajudar alguém? Não é tempo ainda, é tempo de pensar só em mim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. O segundo ensinamento que eu extraio desse texto é que nós precisamos discernir o tempo em nossas vidas. Precisamos discernir o tempo nas nossas vidas. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Deus perguntou para eles: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Vamos entender aqui. Deus havia dado uma direção para esse povo. A ênfase daquele momento, a ênfase, o foco daquele momento histórico, na história de Israel, a direção, a palavra de Deus era: vamos edificar o templo. Claro que eles iriam edificar as casas, eles iriam edificar as moradias para eles, mas a ênfase de Deus naquele momento era: vamos edificar o templo. O que aconteceu aqui? Por causa dos obstáculos, a Bíblia diz que eles pararam por vários anos. E aí o que eles fizeram? Perderam o discernimento do tempo. Deus havia tocado num ímpio, anos atrás, despertado na vida de Ciro, para que ele liberasse o povo a voltar para a sua terra. Mas eles não discerniram o tempo, e Deus perguntou: é tempo, ei, Israel, é tempo do seu foco ser esse? É tempo de vocês focarem na casa de fino acabamento, enquanto a minha casa, o meu templo lá está destruído? E eu coloquei um texto aqui de Eclesiastes 3 para complementar esse raciocínio, que diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu aprendo quando leio aqui no livro de Ageu, quando Deus pergunta para o povo: é tempo. Ele está fazendo uma pergunta poderosa, como nós temos aprendido com o pastor Danilo. Ele está perguntando: ei, você está discernindo o tempo que você está vivendo? E eu quero fazer essa pergunta para você. Será que você, será que eu, será que nós estamos discernindo o tempo de Deus nas nossas vidas, meus irmãos? Não é errado você ter projetos para sua casa estrutural. Não é errado você ter sonhos pessoais, pelo contrário, isso é muito nobre. Mas a gente precisa discernir o tempo, porque esse povo aqui, esses amados do Senhor, eles, por causa dos obstáculos em fazer a obra de Deus, eles tiraram o foco da vontade de Deus para a sua obra naquele momento, que o alvo era reconstruir templo, e eles focaram apenas na reconstrução pessoal. E aqui fica um incentivo a você e a mim:
toma cuidado para não perder o discernimento do tempo de Deus na sua vida. Às vezes a gente acha que, não, eu acho que é tempo de pendurar a chuteira. Eu quero te dizer, não. Nós temos uma grande missão nessa cidade, até os confins da terra. E nós vamos permanecer nessa missão até que Ele venha. Amém? Até que Jesus venha. Mas uma terceira aprendizagem que eu extraio desse texto é: autoexamine-se, porque não há satisfação plena quando saímos do propósito de Deus. Olha o que Deus disse através do profeta Ageu a esse povo: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Aqui nós vemos nesses versículos, Deus chamando o povo para um autoexame, falando, ó, veja onde os seus caminhos os levaram. Outras versões diz, considerai o vosso passado. Deus está falando para o povo aqui, olha, vocês precisam olhar para o passado, porque o que vocês estão vivendo agora é resultado de como vocês estão conduzindo a sua vida. Veja onde o caminho de vocês está levando. Nós precisamos desse autoexame, desse discernimento, meus irmãos, para responder isso. Deus fala aqui para ele, através do profeta Ageu, para o seu povo, veja onde os seus caminhos têm levado. Eu te pergunto, aonde os seus caminhos têm te levado? Aonde o seu caminho, os caminhos que você tem escolhido cultivar, nutrir e andar na sua vida, tem te levado? Aonde que os caminhos, as escolhas pela qual você tem escolhido trilhar, o caminho que você tem escolhido trilhar, onde eles estão te levando? No caso aqui, no diagnóstico do profeta Ageu, nós vemos a expressão: vocês estão plantando muito, colhendo pouco, vocês não têm satisfação na vida, vocês não se fartam, vocês não se aquecem, o bolso de vocês parece um saco furado. Ou seja, não havia satisfação plena nesse povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não há satisfação plena quando nós saímos do propósito de Deus. Nós vemos esse povo, eles tinham saído do propósito de Deus, porque eles não conseguiram ultrapassar um obstáculo e começaram a focar somente na vida deles. Então essa expressão, veja onde os seus caminhos os levaram, eu digo para você, faça uma autoavaliação da sua vida, autoexamine-se, onde os seus caminhos têm te levado. Existe satisfação na sua vida? Você está se sentindo pleno e satisfeito, satisfeita de verdade? Você está sentindo na sua vida pessoal, na sua família, tem plenitude aí? Tem plenitude? Você está seguindo o que Deus te chamou para fazer nesse tempo? Uma quarta lição que eu extraio desse texto é: não deixe que suas ocupações pessoais lhe distraiam das ocupações celestiais. O resultado disso é frustração. Repito para você: não deixe que suas ocupações pessoais lhe distraiam das ocupações celestiais, porque o resultado disso é frustração. Quando nós lemos aqui o livro do profeta Ageu, nós vemos que esse povo, eles deixaram com que as ocupações pessoais, eles começaram a se ocupar somente com suas coisas, somente com suas coisas, somente com a sua vida, e como consequência, eles se esqueceram das ocupações celestiais, eles se esqueceram daquilo que Deus, quando tirou eles lá do cativeiro, falou para eles fazerem: reconstruam o templo. Essa era a voz de Deus para eles naquela época: reconstruam o templo. É tempo de reconstruir. Mas a Bíblia diz: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Meus irmãos, é altamente tentador nos ocuparmos apenas com as nossas demandas pessoais. Eu tenho que concordar com você, é muito tentador a gente se ocupar apenas com as nossas demandas pessoais. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive ela e já fui tentado nela algumas vezes, e preciso vigiar constantemente. Quando a gente tem aquela sensação que a gente fala assim: tem tanta coisa para administrar na minha vida, tem tanta coisa para eu pensar na minha vida pessoal, como é que eu vou ter tempo para pensar nos outros? Não sei se você já se deparou com isso.
Nós vivemos diversas fases na vida, desde a vida de solteiro, as responsabilidades começam a avançar ao longo do tempo, e só vai aumentando e diversificando, e se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, a gente vai se ocupando com tanta coisa na nossa demanda pessoal, que dá a sensação que a gente não tem tempo para pensar nas coisas além de nós mesmos. Olha o que aconteceu não apenas no tempo do profeta Ageu, porque Deus falou que eles estavam ocupados somente com a casa deles, mas olha o que aconteceu nos tempos da igreja primitiva. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, do 19 ao 21, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diagnosticou no seu tempo também. Ele disse aqui que ele queria enviar Timóteo ali aos filipenses, para ele poder receber notícias dos filipenses, e aí ele falou assim, eu não tenho ninguém que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, filipenses. Ele trouxe ali naquela época, ele falou, olha, nesse momento atual aqui, eu não tenho ninguém que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, porque todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, cuida bem dos seus interesses, cuida bem de si mesmo, das suas demandas, mas lembre-se que Deus tem para você muito além do que uma vida em si mesmada. Deus quer que você cuide bem da sua vida, da sua família, que você tenha sonhos, que você cuide do seu trabalho. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja uma pessoa que tenha santos alvos, queira ter crescimento pessoal. Deus quer sim que os seus filhos avancem, prosperem. Deus quer que você cuide dos seus sonhos pessoais. Eu sei que você tem muitos sonhos pessoais, mas eu quero que você entenda que o que Deus tem para fazer na terra, na sua vida, mas vai além de você também. Meus irmãos, é muito tentador a gente se focar somente na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos ideais, e a gente se esquecer dos interesses de Jesus. Mas eu quero te dizer, que esse coração que o apóstolo Paulo encontrou em Timóteo aqui, que Deus possa encontrar em você e em mim, falando, ali tem um filho, uma filha, que Ele cuida bem da sua vida, Ele cuida bem das suas coisas pessoais, ele às vezes se sente desafiado, pressionado com as tensões da vida, mas ele entende que eu tenho outros interesses além dele, e eu quero usá-lo para esses outros interesses na vida de outras pessoas, amém? Talvez você pergunte, Vitor, qual é o interesse de Deus? O apóstolo Paulo disse aqui, que as pessoas buscam os interesses delas mesmas e não os de Jesus Cristo. Ageu, inspirado pelo Espírito, também disse que as pessoas estavam ocupadas somente com as próprias casas e esqueceram da missão de construir o templo. E talvez você se pergunte, Vitor, então qual é o interesse de Jesus Cristo? Onde você quer chegar? Eu quero chegar nessa quinta lição. Deus nos chama para sermos construtores de templos, e à luz da nova aliança, salvar vidas é construir templos. Olha o que Deus disse em Ageu 1:8, subam um monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. E eu quero aplicar essa palavra para os nossos dias hoje, meus irmãos. Glória a Deus por esse templo físico aqui, lindo que nós estamos inseridos, um templo que existe como esse poucos no Brasil. Glória a Deus por essa estrutura física maravilhosa. Recentemente o pastor Danilo publicou fotos do tempo em que muitos irmãos estavam aqui suando a camisa, carregando tijolos, trabalhando aqui, voluntários mobilizados para construir esse lindo lugar. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer é que ali, na vida do profeta Ageu, a orientação era literal, era construir um templo literalmente físico. Mas hoje, à luz da nova aliança, a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 3:16, 17: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sabe quem a Bíblia chama de templo hoje? Você e eu. Sabe quem é chamado na Bíblia de templo do Espírito Santo? Você
e eu, igreja de Jesus Cristo, aqueles que foram nascidos de novo, que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira como Deus levantou o profeta Ageu naqueles dias para chamar o povo a reconstruir o templo, Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está me chamando, nos chamando, comunidade cristã de Ribeirão Preto, para entendermos que nesse momento, nessa estação, nesse tempo em que nós vamos liberar paz de Deus sobre as casas, em que nós vamos alcançar muitos filhos e filhas da paz, que nesse momento você e eu possamos ir com essa mentalidade: eu estou cumprindo o ID de Jesus, eu estou indo levar as boas novas de salvação, eu estou indo reconstruir templos, eu estou indo ser instrumento de Deus para reconstruir templo. Através da sua vida, vidas serão salvas e você terá construído templo para o Senhor. Através da sua vida, famílias serão restauradas, convertidas a Cristo, e você terá edificado um templo ao Senhor. Amém? Por fim, Deus nos chama para respondermos a Ele e nos abençoa quando ajustamos as prioridades. Olha o que Deus disse através do profeta Ageu para aquele povo. E eu quero encerrar falando isso e orando com você. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira... Aliás, antes disso, Ageu 1, 13 e 14. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Aleluia! Deus espera uma resposta. Deus nos chama para responder. Deus usou Ageu para falar, o povo respondeu à palavra do profeta Ageu, e Deus abençoou. A Bíblia diz que quando eles receberam essa palavra, Deus falou: eu estou com vocês, avancem, é tempo de reconstruir. A Bíblia diz que o povo começou a trabalhar no templo do Senhor. E o que eu quero te dizer, nós estamos num tempo de casa de paz, onde nós queremos edificar templo de Deus para tudo quanto é canto dessa cidade, onde nós queremos edificar templo de Deus de repente até em outras cidades, em outros estados, ou em outras nações. Ou como minha filha orou esses dias atrás, há uns anos atrás eu gravei uma oração dela para abençoar o Brasil. Ela abençoou todos os planetas. Mas que Deus use você, que Deus me use para responder essa palavra e falar: Deus, eu quero trabalhar na reconstrução do templo. Tem muita gente destruída, meus irmãos. Enquanto eu vinha para cá, enquanto eu vinha para a reunião, uma pessoa me contatou, ali desesperada, porque uma pessoa estava surtada, uma pessoa estava desequilibrada, num momento muito decisivo, e um casal de homem e mulher de Deus estava lá na batalha espiritual, tentando discernir o que era emocional, o que era espiritual, mas eles queriam ser canais de Deus na vida daquelas pessoas. Eu quero dizer para você, tem muita gente destruída, mas que Deus olha e fala: eu quero fazer dessa vida um templo para a minha glória, uma habitação do meu Espírito. Eu sei que você está conectado comigo aqui agora. Muitos de vocês, assim como eu, já houve um momento na sua vida em que ela estava totalmente fora do padrão, da configuração do céu. Mas um dia Deus usou alguém na sua vida, e você respondeu a Deus. E hoje Deus está me chamando e te chamando. É tempo de reconstruir templos. É tempo de salvação, de evangelização. E eu deixo o último versículo para orar com você. Deus nos chama para respondermos a Ele e nos abençoa quando ajustamos a prioridade. Quando o povo ajustou a prioridade, parou de focar só na vida deles e começou a focar na reconstrução do templo. Olha o que Deus disse: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Eles estavam vivendo um tempo de escassez, porque eles tinham perdido o foco de Deus e focado somente em si mesmos. Mas quando eles entenderam que havia uma obra além deles mesmos, e que eles deveriam sim cuidar de suas vidas, mas ajustar as prioridades e focar no que Deus havia dito, é tempo de reconstruir templo. A Bíblia diz que Deus, quando viu o ajuste de prioridades daquele povo,
as novas ações, a resposta de fé, Deus falou: a partir de hoje, eu vou abençoar vocês de uma forma diferente. E eu quero reforçar o que o pastor Danilo já profetizou na nossa vida no último culto. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Amém? É tempo de reconstruir templos. E eu finalizo essa noite, chamo a equipe de música, os ministros. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu lanço essas sementes da palavra de Deus, essas reflexões simples, mas que tem queimado no meu coração há um bom tempo, e que eu entendi que era pertinente para o momento, para a estação que estamos vivendo. É tempo de reconstruir, meus irmãos. Eu queria que, enquanto uma canção é ministrada, você pudesse fechar os seus olhos e orar nessa hora, e depois eu quero orar com você e por você.